O milionário fica surpreso ao ver mendigo negro dançando com seu filho na cadeira de rodas. O parque estava cheio naquele dia abafado de verão. Crianças corriam, cachorros latiram no meio da grama e o som vibrante dos risos cortava o ar, como se a vida lá trouxesse até o mais perdido um pouco de alegria. Carlos Montoro, ex-milionário, que há meses não colocava o pé fora da mansão escura onde se afogava em lembranças. Caminhava lentamente entre sombras de pensamentos quebrados. Ele carregava a dor do acidente brutal. A esposa, tirada da vida num instante cruel. O filho Gabriel, a alma mais pura que ele conhecia, agora preso a uma cadeira de rodas. O mundo dele tinha desmoronado, mas hoje algo o puxou para fora do silêncio sufocante de sua casa. Um sopro de sol e a vontade urgente de sentir o pulso da vida lá fora. E foi no meio daquele mar de gente, cheio de gente e barulho, que Carlos viu. Um menino negro, descalço na grama, girava e saltava com uma energia que parecia ímpie. Carlos congelou quando, por um segundo que parecia uma eternidade, viu na expressão daquele garoto o sorriso que há meses não via em Gabriel. Um sorriso tão vivo que era quase um choque. A cadeira de rodas ao lado, com Gabriel quieto, impassível, era o contraste maior daquela cena eletrizante. O menino dançava como se a vida dependesse disso. Pessoas ao redor começaram a formar um pequeno círculo, os olhos arregalados pela surpresa. Alguns cochichavam. Olha só, de onde ele tirou tanta força? Parece que esse menino vai curar a pé doença com essa dança. Outros murmuravam desaprovando, julgando aquela figura descalça em roupas simples. Carlos sentiu um nó apertando no peito. Esse menino, que parecia não ter quase nada, carregava mais luz que todas as luzes apagadas das mansões que ele já teve. Com passos firmes, ele se aproximou. A dança parou num instante, mas o brilho nos olhos do garoto permaneceu. Ele se apresentou como Gael, um menino das ruas, que dançava para derrubar tristeza e espalhar sorrisos, especialmente para a irmã Nina, que estava doente. Gabriel, que não pronunciava uma palavra há meses, olhou-o quase que hipnotizado. Era como se aquela presença rompesse os muros do seu cativeiro silencioso. Carlos sentiu a barriga queimar, um aperto diferente, uma faísca de esperança grudada numa velha ferida que parecia não ter cura. Mas a vontade de se abrir, de convidar Gael e Nina para sua casa, bateu com a resistência imensa dentro dele. O medo, a culpa, as sombras do passado empurravam-no para trás. O silêncio da mansão parecia mais seguro do que essa mudança assustadora. Justamente quando Carlos percebeu que queria tentar algo novo, algo maior do que sua dor, um nome emergiu. Seu antigo sócio, um homem que nunca esqueceu os motivos para querer sua fortuna, nem mesmo depois da ruína. Ele apareceu de repente, ameaçando não só o futuro novo que nascia, mas também a Fra. Será que o amor e a esperança conseguem derrotar o passado? Ou será que tudo vai ruir antes mesmo de começar? O que vai acontecer quando os fantasmas do passado baterem à porta da nova família que está se formando? Carlos está prestes a descobrir e a maior luta da sua vida está só começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos estava ali, as mãos trêmulas, sentindo as emoções tomarem. O toque delicado de Gabriel ao seu lado, como um eco de esperança. A alegria vibrante de Gael havia dado a Carlos um vislumbre do que poderia ser a vida novamente. Mas nesse momento iluminado,
algo trouxe a penumbra de volta. Um grito cortou o ar. Era um grito forte, agudo, que gelou o sangue das pessoas ao redor. Carlos se virou rapidamente. O que aconteceu? O que estava acontecendo? No centro do círculo, uma mulher com os olhos arregalados e o rosto pálido apontava para o céu. O que captou a atenção de todos foi uma sombra, um vulto imenso que se movia rápido, com uma força que parecia digna de um pesadelo. Carlos sentiu seu coração disparar. O que é aquilo? O murmúrio crescente da multidão se transformou em um clamor de medo. Um homem, em meio ao caos, começou a correr na direção oposta, desorientado. Logo, o que todos temiam se materializou. Um carro desgovernado descia a rua em alta velocidade. Ninguém havia percebido que era um veículo que fugia de algo muito pior. O motor ressoava com um ronco desesperado e ameaçador, enquanto as rodas rasgavam o asfalto. Carlos mal teve tempo de processar a cena. O carro estava vindo direto na direção deles. A cadeira de rodas de Gabriel, o garoto dançando. Gael. Ele sentiu que não poderia fazer o suficiente. Nesse instante de horror, tudo aconteceu ao mesmo tempo. O carro bateu contra uma árvore, puxando a atenção de todos para a estrutura antiga que estremeceu. A batida ecoou como um trovão, mas não foi nada comparado ao grito de Gael que se despediu do momento mágico no qual dançava. E então, o mundo virou de cabeça para baixo. A mulher que estava gritando era, na verdade, a mãe de Gael, que surgiu entre a multidão, desesperada. No rosto dela, meses de dor e procura. Gael, ele não sabia. O que significava aquilo? Que procura? O menino que parecia brilhar tinha sua luz ofuscada por sombras muito mais profundas. Gael olhou para trás e, por um momento, seu olhar encontrou o de Carlos. Estava quebrado, mas ainda havia algo ali, uma faísca de força. Mas quem era ele? O que Carlos realmente sabia sobre a vida daquele garoto? O impacto da descoberta foi imenso. Era como se todo o peso do passado, das escolhas, das perdas, tudo o que Carlos tentava deixar para trás, voltasse num turbilhão insuportável. O carro, a mãe, Gael, tudo se entrelaçava numa trama que ele nunca poderia prever. E se esse menino não fosse só um dançarino, mas alguém muito mais ligado à sua vida do que ele imaginava? O que mais Carlos não sabia sobre o mundo que havia se fechado ao seu redor? Ele olhou para Gabriel, que começava a reagir, seus dedos se movendo mais rápidos agora, como se o eco dos eventos os estivesse fazendo respirar novamente. Carlos percebeu então que essa era apenas a ponta do iceberg. Os fantasmas que ele temia poderiam ser ainda mais reais do que pensava. O que poderia acontecer a seguir? O que mais estava escondido? As perguntas dançavam na mente dele. Ele precisava saber. E naquele momento a batalha pela verdade começou. E Carlos entendeu que era sua maior luta, a maior de todas. Carlos estava ali, as mãos trêmulas, sentindo as emoções tomarem conta dele. O toque delicado de Gabriel ao seu lado, como um eco de esperança. A alegria vibrante de Gael havia dado a Carlos um vislumbre do que poderia ser a vida novamente. Mas nesse momento iluminado, algo trouxe a penumbra de volta. Um grito cortou o ar. Era um grito forte, agudo, que congelou o sangue de todos. Carlos se virou rapidamente. O que estava acontecendo? Uma mulher, com os olhos arregalados e o rosto pálido, corria em direção ao grupo, apontando freneticamente para Gabriel. É ele! É o que estou procurando! Sua voz rasgava o silêncio. O coração de Carlos disparou. Ele sentiu um nó na garganta, o medo instalando-se. Do que você está falando? Ele gritou, mas a mulher não parecia ouvir. Ela se lançou na direção de Gabriel, seus braços abertos, quase como se quisesse abraçá-lo. A multidão se aglomerou. Murmúrios de curiosidade e confusão
ecoando entre as árvores. Gabriel, você me fez sentir sua falta. Ela pausou, a expressão dela me dando de euforia para desespero, como se percebesse algo. Não, não pode ser, eu... A mulher se virou, seus olhos se arregalando em choque. Os murmúrios cresceram. A confusão entre os espectadores aumentava. Carlos se sentiu perdido em um mar de vozes, mas a tensão na atmosfera se intensificou. Ele sabia que algo estava errado. Aquela mulher tinha algo a ver com Gabriel? O que ela queria? Sem aviso, a mulher fez algo inesperado. Ela puxou algo do bolso, uma fita. Ele é meu, eu sei que ele é meu. Carlos ficou paralisado. As palavras dela reverberaram dentro dele como um soco no estômago. Gabriel não é de ninguém, ele é meu filho. O desespero fazendo sua voz tremer. Ele olhou para Gabriel, que estava em silêncio absoluto, os dedos parados na cadeira de rodas. O garoto olhava bem para a mulher, confuso, mas houve um pequeno movimento. Era como se o eco do reconhecimento estivesse começando a surgir em algum lugar dentro dele. Você não entende, eu sou a mãe dele, gritou a mulher, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele foi levado de mim. Eu procurei durante anos, a revelação a golpeou como um raio. Carlos se sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se partindo. O que você está dizendo? Ele mal conseguiu formar as palavras. Nesse momento, Gael, que observava tudo, deu um passo à frente. O olhar dele seria mais próximo a Carlos, se não estivesse envolto na confusão. Eu sabia. Ele balançou a cabeça, a expressão dele alta e grave. Eu vi você com ele, nas noites com as estrelas. Aquelas palavras pareceram iluminar um canto escuro da mente de Carlos. Ele esforçou-se para se lembrar. Mas o que estava acontecendo? Era como se uma verdadeira tempestade estivesse se formando nas memórias. E se aquela mulher realmente fosse a mãe de Gabriel? Se tudo o que ele acreditava não fosse real? Você não pode levá-lo, Carlos gritou, a voz dele cheia de frustração, implorando a mulher que não fizesse nada. Gabriel é minha vida agora. Mas a mulher não cedeu. E se eu disser que você não tem o direito, que você nem devia ter o ele? A resposta dela era como um tapa na cara. O público murmurejava, a tensão na atmosfera bem palpável. Os olhares se arredondaram entre eles. Há quanto tempo aquela contrariedade reverberava pelas sombras, e a revelação final veio como um golpe. A mulher, com olhos úmidos, avançou para Carlos. Ele não é seu. Você não sabe quem realmente é. Sua voz ficou firme e o silêncio ficou pesado. O frio no peito de Carlos intensificou-se, um presságio do que estava por vir. Então, a cena parecia girar, tudo desmoronando. O passado, os segredos, o que poderia ser e o que já estava perdido. As verdades se fundiam, desafiando a realidade que Carlos tinha construído. O que mais estava escondido? Carlos sentiu seu mundo ruir. Essa luta pela verdade apenas começava. E na plateia, as pessoas sussurravam. Os olhos deles, agora cheios de esperança e curiosidade, mas também de medo. A batalha se tornava pública e ele estava prestes a descobrir que a vida, de repente, poderia se transformar em um verdadeiro pesadelo. Carlos estava paralisado. Você não pode levá-lo. Suas palavras tremiam, carregadas de pavor. O olhar da mulher se encheu de determinação, e os murmúrios da multidão tornaram-se uma fração de ruído diante do rompante dela. Ele foi sequestrado. Você não tem ideia do que aconteceu. Gael, que antes parecia uma presença iluminadora, agora observava em silêncio, a expressão dele refletindo a confusão que se espalhava pelo grupo. O tumulto corria como labaredas. Carlos queria gritar, mas sua voz se perdeu no caos. Ele olhou para Gabriel, que agora, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, começava a se mover. Gabriel, por favor, diga algo. O garoto apenas fitou a mulher.
O mundo ao redor parecia desaparecer, mas Carlos sentia o coração disparado. O que realmente estava acontecendo? A tensão se intensificou ainda mais quando um homem alto e robusto, com roupas de trabalho sujas, apareceu do nada. Ele se aproximou da mulher. Nesse momento, o céu nublado pareceu desabar. Carlos agora sentia uma tempestade de confusão e raiva. Ele já havia passado por tantas perdas, e agora a mãe dele poderia ser outra pessoa. Nosso Gabriel? Do que você está falando? A incredulidade em sua voz fez com que os olhares se voltassem ainda mais para ele. O peso das palavras parecia desmoronar sua realidade. Gabriel ele é... Rosa começou a explicar, mas foi interrompida por um barulho ensurdecedor. Um carro, semelhante ao que havia desgovernado momentos atrás, apareceu novamente, zigue-zagueando na rua. A multidão gritou em choque, as pessoas se afastando rapidamente. O veículo derrapava e tudo virou um caos. Carlos, tomado pelo instinto, impulsionou-se em direção a Gabriel, segurando a cadeira de rodas com força. Mas o carro parecia fora de controle e a insegurança dominava. Ele gritou por Gabriel: "Fique atrás de mim!" As pessoas gritavam, algumas correndo em pânico. E então, algo ainda mais aterrorizante aconteceu. A porta traseira do carro se abriu e uma figura encapuzada saltou com uma arma em punho. O caos alcançou seu clímax. "Rosa, vem comigo!" a figura gritou. Mas na fração de segundo seguinte, Carlos reconheceu seu rosto. O homem encapuzado era conhecido dele, alguém do passado que Carlos pensou ter deixado para trás. Um antigo sócio. O que ele estava fazendo ali? "Você? O que quer?" Carlos vociferou, o medo agora misturado a uma fúria avassaladora. Enquanto a mulher olhava em choque, as emoções transbordavam no peito de Carlos. Ele viu o desespero em Rosa, mas também a possibilidade de que tudo pudesse desmoronar novamente, como uma casa feita de cartas. O homem encapuzado elevou a arma, e Carlos sentiu um nó se formar em sua garganta. O que ele foi fazer? O que realmente estava acontecendo? Os olhares mudaram. A credibilidade se desmoronou. Rosa tinha tanto a perder quanto ele. A vida que eles pensavam ter controlado se transformava em um pesadelo. E agora, as perguntas vagavam como ecos na mente de Carlos. O que mais ele não sabia? Quem era realmente Gabriel? O que essa reviravolta significava para o futuro deles? O caos e o medo cercavam a cena, e a verdadeira batalha pela verdade e pela vida apenas começava. Carlos estava paralisado. "Você não pode levá-lo." Suas palavras tremiam, carregadas de pavor. O olhar da mulher se encheu de determinação, e os murmúrios da multidão tornaram-se uma fração de ruído diante do rompante dela. "Ele foi sequestrado. Você não tem ideia do que aconteceu." Gael, que antes parecia uma presença iluminadora, agora observava em silêncio, a expressão dele refletindo a confusão que se espalhava pelo grupo. O tumulto corria como labaredas. Carlos queria gritar, mas sua voz se perdeu no caos. Ele olhou para Gabriel, que agora, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, começava a se mover. "Gabriel, por favor, diga algo." O garoto apenas fitou a mulher. O mundo ao redor parecia desaparecer, mas Carlos sentiu o coração disparado. O que realmente estava acontecendo? A tensão se intensificou ainda mais quando um homem alto e robusto, com roupas de trabalho sujas, apareceu do nada. Ele se aproximou da mulher, e seu olhar era tão afiado que cortou a atmosfera. "Você precisa voltar, Rosa. Não estamos seguros aqui." O grito dele reverberou, e a multidão se calou. Intrigada, Carlos franziu a testa, confuso. Rosa? Era o nome da mulher? Rosa olhou para o homem, a expressão dela transbordando desespero e hesitação. "Mas eu encontrei ele, o nosso Gabriel." Nesse momento o céu nublado pareceu desabar.
Carlos agora sentia uma tempestade de confusão e raiva. Ele já havia passado por tantas perdas, e agora a mãe dele poderia ser outra pessoa? Nosso Gabriel? Do que está falando? A incredulidade em sua voz fez com que os olhares se voltassem ainda mais para ele. O peso das palavras parecia desmoronar sua realidade. Gabriel ele é. Rosa começou a explicar, mas foi interrompida por um barulho ensurdecedor. Um carro, semelhante ao que havia desgovernado momentos atrás, apareceu novamente, zigue-zagueando na rua. A multidão gritou em choque, as pessoas se afastando rapidamente. O veículo derrapava e tudo virou um caos. Carlos, tomado pelo instinto, impulsionou-se em direção a Gabriel, segurando a cadeira de rodas com força. Mas o carro parecia fora de controle e a insegurança dominava. Ele gritou por Gabriel: "Fique atrás de mim!" As pessoas gritavam, algumas correndo em pânico. E então, algo ainda mais aterrorizante aconteceu. A porta traseira do carro se abriu e uma figura encapuzada saltou com uma arma em punho. O caos alcançou seu clímax. "Rosa, vem comigo!" a figura gritou. Mas na fração de segundo seguinte, Carlos reconheceu seu rosto. O homem encapuzado era conhecido dele, alguém do passado que Carlos pensou ter deixado para trás. Um antigo sócio. O que ele estava fazendo ali? "Você, o que quer?" Carlos vociferou, o medo agora misturado a uma fúria avassaladora. Enquanto a mulher olhava em choque, as emoções transbordavam no peito de Carlos. Ele viu o desespero em Rosa, mas também a possibilidade de que tudo pudesse desmoronar novamente, como uma casa feita de cartas. O homem encapuzado elevou a arma, e Carlos sentiu um nó se formar em sua garganta. O que ele foi fazer? O que realmente estava acontecendo? Os olhares mudaram. A credibilidade se desmoronou. Rosa tinha tanto a perder quanto ele. A vida que eles pensavam ter controlado se transformava em um pesadelo. E enquanto Carlos tentava entender, uma voz conhecida ecoou de dentro do carro, uma voz que ele jamais esperaria ouvir novamente. "Pai!" Era a voz de Sofia, sua filha perdida, que ele acreditava ter desaparecido para sempre. Ela apareceu pela janela, com um olhar frenético e desesperado. "Não, não deixe eles levarem Gabriel, ele é a chave." O coração de Carlos parou, sua cabeça girou. "Sofia, você está viva?" O choque o atingiu como uma onda. "Sim, mas não temos tempo. Eles estão atrás de nós." A mulher, agora com a fúria da rejeição e da verdade, gritou para Carlos: "Seja quem for que você pensa que conheça, tudo é uma mentira." As pessoas da multidão começaram a murmurarem entre si, confusas, sem saber para quem olhar. Carlos estava em um turbilhão. Sua vida estava se desfazendo e tudo que ele conhecia começava a desmoronar. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido sob a superfície? Sofia estava ali, e agora tudo fazia sentido. Ou não fazia sentido algum. O que significava que Gabriel era a chave? Para quê? E quem eram esses inimigos misteriosos que o cercavam? Rosa congelou em choque, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "Sofia, você? Como?" A pergunta pairou no ar, mas Carlos sabia que as respostas estavam mais longe do que jamais imaginou. E enquanto todos os olhares estavam fixos naquele momento, uma onda de incertezas e revelações se aproximava. Eles estavam prestes a entrar em um abismo profundo, e ninguém sabia o quão fundo seria. Carlos estava paralisado. "Sofia, você está viva?" O choque o atingiu como uma onda. Era como se tudo o que ele pensou que sabia se despedaçasse em 1000 pedaços. A multidão, antes frenética, agora parecia presa em um silêncio atordoado, absorvendo aquela revelação. "Sim, mas não temos tempo. Eles estão atrás de nós." A voz de Sofia era uma mistura de desespero e urgência. Rosa, a mulher que se dizia mãe de Gabriel, começou a tremer. Que diabos está acontecendo? Ela olhava para Carlos,
Então para Sofia: o que você quer dizer com eles estão atrás de nós? Traduzindo, somos alvos. Sofia girou o corpo, olhando para os arredores, como se procurasse algo. O homem encapuzado estendeu a mão, tentando puxá-la para dentro do carro, mas ela se recusou a sair. Não, o Gabriel precisa saber a verdade. Eu preciso que você acredite em mim. Carlos sentiu um nó na garganta. Ele queria intervir, queria proteger Gabriel. Sofia, por favor, não podemos nos deixar levar pela confusão. O que você quer dizer com verdade? E enquanto ele falava, um grito profundo cortou o ar. Cuidado! O carro, que parecia não ter mais controle, desceu a calçada como um torpedo. Ninguém teve tempo de reagir. O veículo passou colidindo com tudo em seu caminho, arremessando pessoas enquanto Carlos empurrava a cadeira de rodas de Gabriel para o lado. O impacto foi violento. Uma mulher caiu, e o carro se chocou contra uma árvore. A batida foi ensurdecedora, um rugido que ecoava em suas cabeças. Gabriel! Carlos gritou, sentindo a adrenalina pulsar. Ele virou-se, mas o que viu paralisou sua respiração. Gabriel estava em choque, os olhos arregalados, e logo um pequeno gemido escapou dos lábios do garoto. Ele estava ali, mas Carlos não sabia se ainda estava com ele nesta realidade caótica. Rosa, com lágrimas nos olhos, gritou por Gabriel, mas Carlos percebeu que ela não estava mais focada neles. O homem encapuzado estava se movendo novamente, empurrando as pessoas na multidão, tentando chegar até eles. Vai acabar com isso, ele gritava. Sua voz era estridente e determinada. Rosa, você conhece esse cara? Carlos perguntou, a voz tremendo. Rosa balançou a cabeça, sem saber. Mas antes que a tensão pudesse crescer ainda mais, a figura encapuzada retirou o capuz e Carlos quase desmaiou. O rosto era de alguém que ele conhecia, um antigo parceiro que ele havia deixado para trás, um homem chamado Tiago, que sempre desejou o que Carlos tinha, poder e riqueza. O que você quer, Tiago? Quero o que é meu, Carlos. Você nunca deveria ter pegado Gabriel. Ele olhou para Gabriel com uma obsessão que fez o coração de Carlos encolher. Ele é parte de algo muito maior, algo que você nunca entendeu. O pânico se instalou em Carlos, as palavras de Tiago reverberando em sua mente. Parte do quê? Carlos perguntou, a testa franzida. Então um silêncio denso sobreveio. Tiago riu, um riso que ecoou de forma oca e arrepiante. Você acha que tudo isso é só coincidência? Gabriel é a chave para o que eu procurava. Ele tem algo dentro dele que você não tem. Algo que pode mudar tudo. Mudar o mundo. Foi como se a realidade se rompeu. Carlos olhou para Gabriel, que agora estava balançando a cabeça, como se tentasse escapar da torrente de perguntas que o cercava. O que você quer dizer? Carlos disse, a voz quase um sussurro. O coração batia tão forte que parecia que todo o parque estava ouvindo. Ele tem um legado, Carlos. Não é só uma criança. As palavras de Tiago cortaram como uma faca. Você não faz ideia do que está lidando. Ou melhor, não faz ideia do que você está prestes a perder. A adrenalina pulsava e Carlos se viu em um labirinto de emoções. Como ele pôde não perceber? O mundo ao seu redor começou a desvanecer. O que mais havia escondido? A multidão ao redor estava em pânico. Os olhares se alternavam entre a confusão e medo. Uma batalha nascia. Mas para onde tudo isso levaria? E o que mais Tiago tinha a dizer? Perdido em seus pensamentos, Carlos sentiu uma mão em seu ombro. Era Sofia. A voz dela era suave e tensa. Precisamos sair daqui, agora! Mas a verdade que Tiago revelara ecoou na mente de Carlos com um peso insuportável. E no fundo, ele sabia. Isso era só o começo. O que mais estaria reservado para ele e Gabriel? A tempestade estava apenas começando a se formar. Carlos estava paralisado. Sofia, você está viva? O choque o atingiu como uma onda.
A multidão, antes frenética, agora parecia presa em um silêncio atordoado, absorvendo aquela revelação. Sim, mas não temos tempo. Eles estão atrás de nós. A voz de Sofia era uma mistura de desespero e urgência. Rosa, a mulher que se dizia mãe de Gabriel, começou a tremer. Que diabos está acontecendo? Ela olhava para Carlos, então para Sofia. O que você quer dizer com eles estão atrás de nós? Traduzindo, somos alvos. Sofia girou o corpo, olhando para os arredores, como se procurasse algo. O homem encapuzado estendeu a mão, tentando puxá-la para dentro do carro, mas ela se recusou a sair. Não, o Gabriel precisa saber a verdade. Eu preciso que você acredite em mim. Carlos sentiu um nó na garganta. Ele queria intervir, queria proteger Gabriel. Sofia, por favor, não podemos nos deixar levar pela confusão. O que você quer dizer com verdade? E enquanto ele falava, um grito profundo cortou o ar. Cuidado! O carro, que parecia não ter mais controle, passou colidindo com tudo em seu caminho. Ninguém teve tempo de reagir. O veículo derrapou, arremessando pessoas enquanto Carlos empurrava a cadeira de rodas de Gabriel para o lado. O impacto foi violento. Uma mulher caiu e o carro se chocou contra uma árvore. A batida foi ensurdecedora, um rugido que ecoava em suas cabeças. Gabriel! Carlos gritou, sentindo a adrenalina pulsar. Ele virou-se, mas o que viu paralisou sua respiração. Gabriel estava em choque, os olhos arregalados, e logo um pequeno gemido escapou dos lábios do garoto. Ele estava ali, mas Carlos não sabia se ainda estava com ele nesta realidade caótica. Rosa, com lágrimas nos olhos, gritou por Gabriel, mas Carlos percebeu que ela não estava mais focada neles. O homem encapuzado estava se movendo novamente, empurrando as pessoas na multidão, tentando chegar até eles. Vai acabar com isso! Ele gritava. Sua voz era estridente e determinada. Rosa, você conhece esse cara? Carlos perguntou, a voz tremendo. Rosa balançou a cabeça, sem saber. Mas antes que a tensão pudesse crescer ainda mais, a figura encapuzada retirou o capuz e Carlos quase desmaiou. O rosto era de alguém que ele conhecia, um antigo parceiro que ele havia deixado para trás, um homem chamado Tiago, que sempre desejou o que Carlos tinha, poder e riqueza. O que você quer, Tiago? Quero o que é meu, Carlos. Você nunca deveria ter pegado Gabriel. Ele olhou para Gabriel com uma obsessão que fez o coração de Carlos encolher. Ele é parte de algo muito maior, algo que você nunca entendeu. O pânico se instalou em Carlos, as palavras de Tiago reverberando em sua mente. Parte do quê? Carlos perguntou, a testa franzida. Então um silêncio denso sobreveio. Tiago riu, um riso que ecoou de forma oca e arrepiante. Você acha que tudo isso é só coincidência? Gabriel é a chave para o que eu procurava. Ele tem algo dentro dele que você não tem. Algo que pode mudar tudo. Mudar o mundo. Foi como se a realidade se rompeu. Carlos olhou para Gabriel, que agora estava balançando a cabeça, como se tentasse escapar da torrente de perguntas que o cercava. O que você quer dizer? Carlos disse, a voz quase um sussurro. O coração batia tão forte que parecia que todo o parque estava ouvindo. Ele tem um legado, Carlos. Não é só uma criança. As palavras de Tiago cortaram como uma faca. Você não faz ideia do que está lhe dando. Ou melhor, não faz ideia do que você está prestes a perder. A adrenalina pulsava, e Carlos se viu em um labirinto de emoções. Como ele pôde não perceber? O mundo ao seu redor começou a desvanecer. O que mais havia escondido? A multidão ao redor estava em pânico. Os olhares se alternavam entre a confusão e medo. Uma batalha nascia. Mas para onde tudo isso levaria? E o que mais Tiago tinha a dizer? Perdido em seus pensamentos, Carlos sentiu uma mão em seu ombro. Era Sofia. A voz dela era suave e tensa. Precisamos sair daqui, agora. Mas a verdade que Tiago revelara ecoou na mente de Carlos com um peso insuportável.
e antes que pudesse digerir tudo, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar, profundo e desesperado. Parem! Um menino, mais novo que Gabriel, surgiu do nada no meio da multidão. Ele tinha o cabelo desgrenhado e os olhos arregalados. Ele é o escolhido. Ele não pode ser levado. Carlos congelou. O garoto olhou para Tiago com um pavor genuíno, e então virou-se para Gabriel, estendendo a mão. Se eles pegarem você, tudo vai acabar. Você não pode deixar que eles te levem. A multidão ficou em silêncio, sussurros e olhares trocados, todos tentando entender o que estava acontecendo. Quem é você? Carlos gritou, sua voz ecoando no parque. O garoto não respondeu. Ele simplesmente olhou para Gabriel, implorando com os olhos. O que eles querem? A angústia de Carlos crescia, os sentimentos de proteção e medo se entrelaçando. Me siga, Gabriel. Você não está sozinho. O menino insistiu, enquanto o caos continuava à sua volta. O olhar que Gabriela dirigiu para Carlos era uma mistura de esperança e confusão. Gabriel! Carlos gritou, estendendo a mão na direção do filho. Não escute ele, não vá! Mas, antes que pudesse reagir, Gabriel começou a se mover em direção ao menino. O choque foi como uma facada. Gabriel, não! Carlos se lançou para frente, mas a multidão parecia um mar de corpos que não o deixava passar. E então, o garoto sorriu, uma expressão calma, enquanto Gabriel hesitava. Carlos sentiu o chão se estremecer sob seus pés. O que aquela criança sabia? Qual era a ligação entre Gabriel e este tudo? Ele estava prestes a descobrir que os laços familiares são mais profundos do que sabia. A última imagem que Carlos viu foi a mão de Gabriel sendo puxada para longe dele, seu garoto desaparecendo na multidão. E enquanto a dor o consumia, a voz de Tiago ressoou. Sim, o legado se cumprirá, e nem você, nem ninguém poderá impedi-lo. Nesse momento, tudo ficou em silêncio. A única coisa que permanecia era o eco de suas próprias dúvidas. A verdade estava escapando por entre seus dedos, e nenhuma resposta parecia à vista. Carlos estava paralisado. Gabriel, não! O coração dele se despedaçou enquanto via o filho hesitar. A mão pequena do garoto se estendendo para o menino que apareceu do nada, que falava de uma escolha. O pânico tomou conta dele. A multidão ao redor parecia ter desbotado, tornando-se apenas sombras indistintas. O que estava acontecendo? Ele se sentia preso, impotente. Gabriel olhou para o garoto e, por um segundo, Carlos achou que tudo poderia mudar. Mas antes que pudesse intervir, um grito cortou o ar novamente. Cuidado! Era Rosa, com os olhos arregalados, o rosto pálido. Ela tentou puxar Gabriel de volta, mas a reação de Carlos foi rápida demais. Ele saltou à frente, determinado a fazer o melhor para proteger seu filho. Neste instante, o homem encapuzado com a arma levantou e disparou. O som do tiro reverberou. O eco agudo atravessou a multidão, e o tempo pareceu parar. Um grito agudo cortou a atmosfera. Era o garoto que tinha se aproximado de Gabriel, caindo no chão, o olhar vazio e cheio de dor. A cena se desenrolou em câmera lenta. Carlos teve a impressão de que seu coração parou. Não! Não pode ser! Um caos generalizado tomou conta do parque. Gritos, correria, pessoas tentando proteger os seus. Carlos, paralisado em choque, viu o olhar de Gabriel mudar. O garoto estava em pé, a cadeira de rodas ficou para trás. O movimento foi instantâneo, e aos poucos ele começou a se aproximar do menino caído. O coração de Carlos se despedaçou diante daquela visão. Ainda atordoado, ele ouviu a voz de Tiago, que gritou: Não! O que você fez? Então, em meio ao pânico, um barulho forte chamou a atenção de todos. Uma van preta parou bruscamente na calçada. A porta se abriu e uma mulher com um olhar ameaçador saiu de dentro. Ela se aproximou,
cabelos desgrenhados, olhos cheios de uma fúria que ninguém conseguiria descrever. Tiago, o que você fez? Você estava certo, mas agora estragou tudo. A mulher parecia estar em estado de desespero misturado à raiva, medindo a situação com um olhar gélido. Carlos não acreditava. Como ela estava ali? Quem era? Aquela mulher não era qualquer pessoa. Era Isabel, a antiga sócia de Tiago. Aquela cuja traição tinha lhe custado tudo. Isabel? Carlos perguntou. Seu coração disparou de novo. Por que você está aqui? A multidão começou a sussurrar. O ar ficou pesado. Isabel olhou para Carlos e respondeu com desprezo. Eu vim reivindicar o que é meu, Carlos. This time você não vai escapar. Ela ergueu a arma e apontou para Gabriel, que estava hipnotizado pelo garoto caído. Carlos sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Um vulcão de emoções explodindo dentro dele. Gabriel, saia daí! Carlos gritou, desesperado. Mas nesse momento, tudo mudou. Uma luz ofuscante saiu do corpo de Gabriel. Era como se uma energia mágica o envolvesse. Os olhos de Carlos se arregalaram. O que está acontecendo? A mulher, em choque, teve suas mãos tremendo. Nunca havia visto algo assim. Gabriel, a poucos passos do garoto caído, olhou para ele. O menino que estava ferido levantou a mão, e a luz se intensificou. A multidão parou, atordoada, observando aquele espetáculo surreal, como se um poder desconhecido estivesse se revelando. Gabriel é a chave. Isabel gritou, mas a voz ela não conseguiu controlar. Você não sabe o que isso significa. E então, um silêncio mortal tomou conta do parque, enquanto a verdade se revelava de repente. Toda a vida de Carlos parecia se desfazer em fragmentos. Ele percebeu, em uma fração de segundo, que Gabriel não era apenas seu filho, mas alguém destinado a algo maior. E a cada batida de seu coração, uma nova pergunta surgia na mente dele. O que isso realmente significava? Porque ele nunca soube. Enquanto o caos envolvia a cena, uma sombra pairava sobre eles, e Carlos se sentiu mais perdido do que nunca. A vida deles nunca mais seria a mesma. Carlos estava paralisado. Gabriel é a chave. Aquelas palavras ficaram martelando em sua mente, um eco ensurdecedor que ameaçava desmoronar tudo ao seu redor. O brilho daquela luz mágica saindo de seu filho era algo que Carlos nunca tinha visto. O pânico misturado com uma faísca de esperança. Mas antes que pudesse processar totalmente, um estrondo cortou a tensão. A mulher que havia saído da van, Isabel, gritou: Tiago, você não tem ideia do que está fazendo. E em um movimento brusco, ela sacou uma arma, mirando não em Gabriel, mas em Tiago. O ar ficou pesado, uma confusão palpável tomando conta deles. Não, não faça isso! Carlos gritou, sentindo sua pele arrepiar. Tudo parecia prestes a desmoronar. Segundos se arrastando enquanto os olhares se cruzavam, medindo a gravidade do momento. Mas Isabel parecia inabalável, os olhos cheios de uma determinação desesperada. O que você acha que vai conseguir? Tiago respondeu, a calma dele contrastando com a tensão do momento. Gabriel é uma ferramenta, e você não pode destruí-lo assim. Isabel riu, mas não era uma risada de alegria. Era uma risada de alguém que havia perdido tudo. Você não entende a verdadeira conexão que ele tem. Ele não é uma ferramenta, Tiago. Ele é... Nesse instante, a luz que emanava de Gabriel começou a se intensificar. Era como se uma tempestade estivesse se formando dentro dele. O que está acontecendo? Carlos sussurrou, tentando captar cada nuance daquela transformação. E foi então que tudo mudou. Uma explosão de energia irrompeu do corpo de Gabriel. Era um brilho ofuscante que fez todos se afastarem em um frenesi pânico. Carlos sentiu os olhos arderem e quando ele conseguiu focar novamente, o que viu o deixou em estado de choque. Gabriel não estava mais em sua forma habitual.
Ele estava maior, como se a luz tivesse moldado sua figura. A expressão do garoto mudara para uma determinação majestosa e terrível. E antes que alguém pudesse reagir, uma onda de energia irrompeu, atingindo todos ao redor e derrubando Tiago e Isabel. Gabriel! Carlos gritou, tentando entender o que estava acontecendo. Mas sua voz foi abafada pelo barulho da explosão. A multidão estava em pânico, as pessoas gritando e tentando correr. O caos reinava, mas Carlos não conseguia desviar os olhos do filho. A força que emanar dele era algo que ele nunca poderia imaginar. E como se tudo tivesse acontecido em câmera lenta, Carlos viu Tiago se levantar, atordoado, e puxar uma faca. O que ele ia fazer? As suas intenções eram claras. Uma fúria aterrorizante refletida em seu olhar. Então, antes que alguém pudesse intervir, a voz de Gabriel, agora profunda e ecoante, cortou o ar. Pare! A palavra reverberou, uma força que fez todos congelarem. Você não sabe quem realmente sou, Tiago gritou. Mas a determinação de Gabriel era palpável. Chegou a hora de reivindicar o que é meu. Você está no meu caminho. Nesse instante, uma revelação chocante atravessou a atmosfera como um relâmpago. O garoto que caíra antes, o menino que atraíra Gabriel, levantou-se. Ele não é só seu. O olhar fixo nele era de um poder profundo. Ele é parte de nós, parte deste legado. As palavras calaram a multidão. Carlos ficou atordoado. Quem era aquele menino? O que ele queria dizer? O garoto encarava Gabriel, e a luz ao redor deles pulsava como se tivesse vida própria. Você não pode deixar Tiago controlar seu destino. A verdade precisa ser revelada. Carlos, antes de buscar respostas, queria proteger Gabriel. Gabriel, não escute. Mas o olhar do filho estava fixo no menino. Eu preciso saber, Gabriel murmurou, quase como se estivesse se entregando àquele poder desconhecido. A sala de caos e pânico ao redor agora se transformou em um vórtice de energia. É isso que você tem que entender, Gabriel. O menino continuou. Você não é só uma criança. Você é o escolhido, a chave para tudo. E se não fizer isso agora, tudo estará perdido. A frase ecoou na mente de Carlos como um trovão. O que mais ele não sabia? O que essa revelação significava para o futuro deles? Ele não podia deixar Gabriel se envolver nesse jogo perigoso. Mas agora era a última peça de um quebra-cabeça que ele mal entendia. O que estava realmente em jogo? Antes que pudesse pensar mais, um novo grito cortou o ar, e a multidão recuou. Uma onda de pânico tomou conta enquanto novos rostos emergiam das sombras. Eles não eram apenas estranhos. Pareciam saber de algo que estava escondido. Os olhos de Carlos se arregalaram. Aquilo estava apenas começando, e o dilema se agigantava a cada segundo que passava. Carlos observava a cena diante dele, seu coração disparando, enquanto o caos se desenrolava. A luz que emanava de Gabriel pulsava, vibrando com força, como se o próprio menino fosse um farol de esperança em meio ao desespero. Ele podia sentir a tensão no ar. As pessoas ao seu redor estavam paralisadas, boquiabertas com a transformação do garoto. "Gabriel, vá com ele!" Carlos gritou, a voz rasgada pela urgência. Ele sabia que naquele momento seu filho estava prestes a descobrir algo que mudaria suas vidas para sempre. Mas ele também sentia medo, um terror profundo, pelo que poderia acontecer se Gabriel se deixasse levar pela luz e pelos novos amigos. A figura do menino estranhamente iluminado sussurrou palavras que só Gabriel podia ouvir. E enquanto isso, as expressões de Tiago e Isabel se transformaram de confiança para pânico. "Não! Você não pode deixá-lo ir!" A mulher disparou, e Carlos sentiu seu próprio desespero aumentar. Tiago, percebendo a gravidade da situação, tentou se reerguer,
Mas a luz de Gabriel pulsava com uma força que desafiava qualquer adversário. Você não entende, ele gritou, agitando a mão para afastar o efeito daquela energia. Gabriel não é o que você pensa, ele pertence a mim. Mas Gabriel não hesitou. Com um gesto de coragem extraordinária, ele avançou em direção ao menino. Eu não sou de ninguém, posso ser eu mesmo. A frase ecoou no ar, e o brilho se intensificou a cada palavra dele, como se a própria verdade estivesse sendo revelada. Carlos, tomado por uma onda de emoção, viu Gabriel tomar controle de seu próprio destino. Ele se lembrou de todo o sofrimento, todas as perdas, e agora assistia a uma luta não apenas pela liberdade, mas pela própria essência. O garoto iluminado segurou a mão de Gabriel e disse: Vamos, juntos. O futuro é nosso. Isabel e Tiago, em um último ato de desespero, tentaram agir, mas a luz impediu qualquer aproximação. Carlos percebeu que a batalha estava mudando. Era uma luta entre esperança e desespero, entre a verdade e a mentira. E no fundo do seu ser, ele sabia que perder não era uma opção. Então, algo incrível aconteceu. A luz envolveu Gabriel e o menino, fundindo as energias, criando um portal que parecia cintilar com as cores do arco-íris. Carlos sentiu seu coração pulsar na expectativa. O que está acontecendo? Para onde eles vão? Uma onda de emoção o envolveu. Era a libertação, não apenas de Gabriel, mas de todas as amarras que o prenderam à dor do passado. E naquele instante, Carlos viu que, independentemente do que acontecesse, seu amor pelo filho era mais forte que qualquer ameaça. E logo a luz os envolveu completamente. E com o estrondo, tudo ficou em um silêncio ensurdecedor. Carlos sentiu que a vida estava prestes a recomeçar. Mas cada olho estava fixo naquela luz, ainda com dúvidas e incertezas. O que aconteceria agora? Havia alguma possibilidade de volta? A felicidade estaria ao alcance? E quando Carlos finalmente encontrou coragem para olhar à frente, as figuras de Gabriel e do menino começaram a desaparecer dentro do brilho, como se estivessem se movendo para outro plano de existência. Ele ouviu a voz de Gabriel, penetrante e clara: Pai, eu sempre estarei com você. Nesse momento, Carlos sentiu uma onda de esperança encher seu coração. A luz se dissipou, e aos poucos a realidade foi se estabelecendo novamente. A multidão estava atônita, murmurando, alguns em lágrimas, outros em silêncio reverente. Carlos sabia que havia perdido e ganho ao mesmo tempo. Ele olhou para o céu, esperando ver um sinal, uma confirmação de que tudo mudaria, que nada seria igual. Mas o que mais poderia esperar? Ele se respirou fundo e sorriu. Agora, a vida à sua frente era um mistério, e a história deles poderia estar apenas começando. Agora, só você pode fazer a diferença. Este é o momento para você se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que traremos para você. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos a trazer conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. A sua participação é essencial para nossa comunidade. Vamos juntos!